ler o texto que está em Mateus 3:1. Rápida a palavra, e para que eu possa ministrar. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto, e dizia: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Só até aí. Volta lá, tu. Isso. Vocês pararam para observar que no começo do versículo está dizendo: naquele dia surgiu. Naqueles dias surgiu. É interessante uma coisa, irmão, que os dias, os meses e os anos se passam. E a terra tem revelado uma grande necessidade. As pessoas têm tido uma grande necessidade. Grande necessidade de quê? De conhecer. Conhecer como agradar ao Senhor. Nos dias de João, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Os religiosos pregavam uma doutrina pesada. A humanidade estava debaixo de uma maldição, porque supostamente os religiosos de lá de Israel só pregavam a lei para os judeus, o povo de lá de Israel, e todos aqueles que não eram da nação de Israel já estavam condenados e não tinham opção de salvação. O cenário está montado, e nesses dias que não tinha opção, não se ouvia falar da palavra, não se ouvia falar do reino de Deus, ouvia falar da lei e não do reino. Nesses dias, nesse cenário, surge um homem. Havia uma grande necessidade de que surgisse alguém. Deus, ele olha para a terra, ele olha a humanidade de geração a geração, e vai em meio ao contexto de corrupção que a humanidade vive, de geração a geração. Deus vai buscando alguém que surja no meio desta corrupção para falar do reino de Deus. Existe muita gente falando de muitas coisas, menos do reino. O que as pessoas estão falando? Você liga a televisão, você bota na internet, são várias coisas. Pessoas falam de piadas, falam de bênçãos vendidas, falam de religiões diversas, falam de ensinamento da saúde, falam de várias coisas, mas não surge, ou quando surge, são poucos homens que falam sobre o reino de Deus. Deus está procurando nos dias atuais, nesses dias, pessoas que venham surgir em meio à necessidade da humanidade, pessoas que surjam falando do reino. E o que é o reino de Deus? Jesus falou: o reino
não é comida e não é bebida. É paz no Espírito. O reino de Deus é além da igreja. O reino de Deus é além do congregar. O reino de Deus é além de um hino cantado. O reino de Deus não é uma apresentação no palco. O reino de Deus não é alguém converse no microfone aonde saia uma mensagem, uma palavra. O reino de Deus é algo que a humanidade precisa ouvir. Pastor, o que é o reino? O reino é contraditório ao que o reino da terra prega. O reino da terra, ela diz uma coisa. O reino de Deus, ele fala uma outra visão. Um algo novo, um algo puro, um algo especial. Uma vida que a humanidade não conhece. O que é o reino, pastor? O reino de Deus, o reino dos céus, é a presença do Cristo vivo dentro das pessoas. O reino de Deus, amados, ele é além do que eu aceitar a Jesus. O reino de Deus é alguém que, quando aceita, vive por ele. Vive pelaquilo que tomou decisão. Então, João Batista, ele aparece, surge pregando. Passa o versículo. Passa o versículo, filha. O reino de Deus. João Batista diz, se tu quer participar desse reino, primeira coisa que você tem que fazer é... Por isso que o reino de Deus, ele não é aceito por todo mundo. Por isso que o reino de Deus não é uma coisa que se vende no supermercado. Por isso que o reino de Deus, as pessoas têm dificuldade de aceitar, de assimilar e de viver por ela. Porque para que se viva nesse reino, para que aceite esse reino, é necessário a pessoa ter uma consciência, arrependimento. Sem arrependimento não tem reino. Sem arrependimento não tem desfrutar das maravilhas de Deus. Sem arrependimento não tem transformação de vida. Sem arrependimento não tem vida eterna. Sem arrependimento não tem céu. Sem arrependimento não tem bênção celestial. Tem bênção material, mas não tem bênção celestial. Sem arrependimento não tem conversão. Sem arrependimento não tem o Espírito Santo. Pastor, e o que é arrependimento? Arrependimento nada mais é, a pastora pregou aqui, é um sentimento que é brotado no teu coração. Quando tu tem a consciência de que a vida que tu está vivendo não agrada a Deus. O grande problema hoje na humanidade é que as pessoas normalizou o pecado, relativizou o pecado. Tudo que se faz e agride Deus, eles não estão preocupados. Então não gera arrependimento, porque a consciência deles estão cauterizada. O que é cauterizada? Está concretada, cimentada, endurecida. Não tem como se converter. Por quê? Porque não tem arrependimento. Na consciência deles, eles não entendem que estão errados. E existe ainda uma filosofia no meio da política e das escolas e faculdades relativizando, dizendo que nada é errado e nada é certo. Tudo é igual. Pois João aparece pregando, arrependei-vos. Arrependei-vos. Não existe desfrutar o reino dos céus sem o arrependimento.
Observe que ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ora, irmão, se o reino dos céus está próximo, qual a necessidade de eu me arrepender? Ele poderia vir sem precisar me arrepender. Eu poderia viver no reino dos céus sem arrependimento. Eu não precisaria mudar a minha consciência, mudar a minha vida, mudar o meu sentimento. Eu precisaria apenas viver no reino dos céus. E aí existem várias mentiras pregadas nas igrejas dizendo assim: viva do jeito que você quiser viver. Faça da forma que você quiser fazer. E você vai desfrutar das bênçãos de Deus. O que mais importa é você fazer o voto. O que mais importa é você participar de uma campanha. O que mais importa é você viver fiel na campanha. Não quebrar o elo. Não quebrar a corrente. E como é que você está vivendo? Não interessa. O que interessa é que você é fiel à campanha, e certamente a muralha vai cair, certamente o gigante irá cair, certamente as coisas irão mudar. Por quê? Porque você está participando da campanha, mas não há no coração do participante, e nem muito menos na pregação do pregador, uma palavra conhecida por todos nós, que é arrependimento. Jesus, uma certa vez, disse assim: não se pode derramar o vinho novo em quê? No odre velho. Para que o vinho novo desça, é necessário esse odre ser novo. Isso significa, se não arrepender e não tiver uma nova estrutura mental, psicológica, certamente as maravilhas de Deus, que é o reino dos céus, não vai ser revelado. Você vai ficar vivendo uma vida de mentira. E é por isso que tem pessoas que hoje é fiel, amanhã entra no escândalo, hoje está de pé, amanhã está caído. Alguém que está hoje dizendo que é muito crente, amanhã já não é tão crente. Por quê? Porque ainda é odre velho. E como pastor eu faço para ser um odre novo? Arrependimento. A Bíblia diz: arrependei e confessar. Sem arrependimento e a confissão, não desfrutará da misericórdia do Senhor. E o que é a misericórdia? É o reino de Deus dentro da pessoa. Eu só sou feliz, não é porque eu sou bonito. Eu não sou feliz porque eu casei, não sou só feliz porque eu casei com Cláudia. Eu não sou só feliz porque eu tenho vocês como ovelhas e eu sou pastor dessa igreja. Eu sou feliz porque eu conheci Jesus. Mas como eu conheço Jesus? A partir do momento que eu me arrependo de quê? Dos meus pecados. Os meus pecados precisam vir à tona dentro de mim, para que eu possa ter uma consciência de alguém transformado, e não de um outro velho, mas de alguém que foi transformado para receber um vinho novo. Quantas pessoas estão na igreja, irmãos? Pecou e parece que nada fez. Quantas pessoas estão no evangelho, dentro das igrejas, vivendo de uma vida errada, oculta, escondida, fazendo coisas que desagradam a Deus. E a consciência não dói, não existe arrependimento, a pessoa vive como nada tivesse acontecido. E o Senhor está no céu dizendo: filhinho, arrependei-vos. Queres viver uma vida diferente? Queres viver do vinho novo, sendo um odre novo? Primeira coisa que eu preciso fazer é entender que Deus não vai costurar pano novo com remendo velho. Deus não dá jeitinho. É errado a pessoa que diz que o Senhor, Ele restaura. É errado a pessoa dizer que o Senhor vai renovar.
Deus não renova, deixa tudo novo. Por isso que aquele texto da árvore já é cortada, não é o tronco que está de pé. Jó, quando diz a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará, ele não está dizendo do tronco que está de pé, ele está dizendo da árvore que caiu no chão. Ele está dizendo, eu não irei restaurar o tronco que ficou, eu irei fazer algo novo naquela árvore caída. Deus é Deus de coisas novas, Deus é Deus de coisas diferentes. Deus que faz aquilo que não prestava, ele não conserta um tronco torto. Ele corta o tronco e outra árvore nasce no lugar. Sabe o que significa? Arrependimento, mudança de conduta. Tirar de dentro de nós tudo aquilo que era do desagrado do Senhor, através da confissão. Recentemente, eu tive uma reunião com uma pessoa e a pessoa se sentiu muito sensibilizada. E disse para mim assim, e isso veio quando eu tive essa conversa com a pessoa. A pessoa disse assim, pastor, eu não consigo me afirmar no Evangelho. Não foi assim? Não consigo me afirmar no Evangelho, porque eu fiz tanta coisa errada, e eu não confessei ainda os meus pecados. Eu volto, empurro com a barriga, e vou vivendo como nada tivesse feito. Sabendo esta pessoa, que era conhecedora da verdade, ela não era mais ignorante. E uma vez que você conheceu a verdade, e você fere de novo o Senhor, Hebreus capítulo 6 diz que é quase impossível aquele que um dia conheceu as maravilhas do Senhor voltar de novo a desfrutar das mesmas maravilhas. Mas uma coisa eu tenho certeza, o impossível o Senhor faz. Isso significa, sabe o quê? Que quando se arrepende, confessa e deixa, alcança a... Fala para o seu irmão assim, Deus tem misericórdia da sua vida. Mas a necessidade é que a misericórdia de Deus, ela tem um preço. O preço da misericórdia de Deus irmão, se é misericórdia de graça, irmão, vamos entender o que o texto está dizendo. De graça é a salvação. Ninguém tem poder de ser salvo por si. Você é salvo pela graça de Deus. Mas a misericórdia do perdão se revela no arrependimento e na confissão. Se eu digo que sou um filho de Deus e eu não me arrependo dos meus pecados, eu não vivo uma conduta de arrependido, como diz o próprio Senhor, dizendo, produzi em vós fruto de arrependimento. Se eu não faço, a misericórdia é retida, porque acolhe a consequência do meu pecado, não confessado. Mas a partir do momento que eu confesso, a misericórdia é validada. O preço da misericórdia é o arrependimento. O preço da misericórdia é a confissão. E hoje, nessa noite, Deus me deu essa palavra para trazer para você. Produzir em vós fruto de arrependido. Então, aquilo que tu fez, pastor, Deus vai me lançar para o inferno. Ora, irmão. Aquilo que eu fiz é caminho para o inferno. Ora, irmão. Nada que tu faz, nada que eu faço, nada que eu fiz, ele me coloca no céu. Porque a minha essência é ruim. A minha essência da carne é a carne que me conduz para o mal. É o conselho que a alma me dá. Mas se eu fui vivificado, o meu espírito foi vivificado pelo Espírito de Deus, agora não sou mais conduzido pela alma. Eu sou conduzido pelo Espírito.
E o Espírito aqui agora está vivo, porque o Espírito de Deus conectou com o meu espírito e o que estava morto viveu. Agora quem vive não sou mais eu, quem vive é Cristo. E agora, quem vive com Cristo dentro de si, não é isento de errar, não é isento de pecar. Mas quem vive com Cristo dentro de si, flui nele o sentimento do arrependimento. Se não fluiu dentro de você o arrependimento por ter feito algo que desagradou a Deus, sinto muito te dizer, o Espírito Santo ainda não habita em você. Mas se tudo que você fez depois de convertido, pastor, eu errei, fluiu em você o arrependimento, doeu em você, não era aquilo que tu queria fazer, um conselho eu te dou, arrepende-te, confessa e deixa que tu alcança o reino de Deus de novo dentro de você. Deus está disposto a levantar o homem e não a jogar o homem no chão. Por isso que o texto de Isaías disse, ele não apaga o pavio que fumega e nem quebra a cana trilhada, mas ele levanta a cana que estava trilhada. O que significa, pastor? Uma das explicações de cana trilhada é o seguinte, no plantio de cana, existem muitas canas em uma trilha, em outra trilha, igual aquela vara de coentro. Muitas trilhas, e tem um caminho no meio. No meio desse caminho, às vezes, a cana cresce e desce. Ali uma cana fora da trilha. O que o Senhor fala? O trabalhador normal vai lá, pisa na cana trilhada, aqui desceu e corta. O Senhor não, ele levanta. Para dizer, caiu, filho, bora de novo. Tropeçou, filho, bora seguir. Mas é necessário que você tenha o sentimento de arrependimento. Abre aqui Jonas, filha. Ei, filhinha, presta atenção. Abra Jonas aí. Jonas, deixa eu ler aqui que veio agora para que eu possa fazer vocês entender. Jonas fica no Novo Testamento? Ou no Antigo? Lembra aí, irmão? Tá, Jesus. Parece que eu parei de ler a Bíblia. Depois de Obadias, né? Não é assim? Obadias. O de Obadias. Achou aí? Jonas. Pronto. Jonas. Abre aí, filha. O versículo de número 2. Já achou aqui? Versículo 2. Dispõe e vai à grande cidade de Nínive. Quer dizer, morada do Ninos. E prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. A malignidade é pecado. O que é que Jonas fez? Aí Jonas, versículo 3. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para uma cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, que hoje é Espanha. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar não da presença, mas da missão. E qual era a missão? A missão era pregar para Nínive, para que Nínive se arrependesse. Pois não conseguiu. Fugiu, mas Deus disse, não, a missão é contigo. E aí o texto diz que Jonas chega, Jonas, no capítulo 3, versículo 2, Deus fala, dizendo, de novo, levanta e vá à cidade de Nínive. Assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar, que era o arrependimento.
Jonas se levantou, versículo 3, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja a extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas prega. E o versículo 4, ele prega em toda a cidade, dizendo assim: ainda 40 dias, se não arrepender, Nínive será destruída. Vocês têm 40 dias para se arrepender. Se não se arrepender em 40 dias, vocês serão destruídos. Olha que coisa interessante. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Combinaram um jejum não sozinho, mas geral. E todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano de saco ou grosseira, a fim de se demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Versículo de número 7. Mandou, aí ó, então proclamou Nínive, eis que por decreto do rei, o rei soube disso, e o rei decretou, eis que por decreto do rei e de seus nobres, ficou proibido todo homem, animal, bois, ovelhas, provar de qualquer alimento, jejum. Portanto, não havereis de comer, nem de beber. Aí o texto diz, 10, versículo 10. E Deus viu, Deus observou tudo quanto eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E abandonaram, ele não só se converteram. Irmão, o problema não é se converter, irmão. Porque tem gente que se converte, mas se comporta como se fosse lá no mundo. Você está entendendo? Como se converteram do seu mau caminho e abandonaram o seu antigo comportamento. Eles se converteram e abandonaram. E o Senhor atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia. O que moveu essa atitude de Deus, irmão? O que moveu? O arrependimento. O arrependimento é capaz de aplacar a ira. O arrependimento é capaz de transformar a maldição em bênção. O arrependimento, irmão, não existe negócio. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Deixa o Senhor ministrar no seu coração isso que eu vou falar agora. Maldição não é uma ação de Satanás na vida da pessoa. Que jogaram uma maldição na minha família. E aí tem pessoas que fazem a campanha da quebra da maldição. Não, maldição não é isso. Maldição é quebra de um mandamento. Capítulo 28, Deuteronômio, Deus disse assim, existe a porta da bênção e a porta da maldição. A porta da bênção é todos que cumprem o meu mandamento. Mas a porta da maldição é todos aqueles que quebram o meu mandamento. Queres viver em maldição? Quebra o mandamento. E maldição não se quebra com campanha. Quebra da maldição 7 semanas, quebra da maldição na família, nada. O que quebra a maldição é obediência a Deus. O que quebra a maldição é arrependimento e convertimento e mudança de conduta, cumprindo assim aquilo que Deus designou. Quando você faz isso, a maldição vai por terra, porque Satanás não tem direito de tocar naquilo que Deus abençoou. Se Deus abençoou, está abençoado. Mas como muda isso, pastor? Não entrando pela porta da maldição, mas pela porta da bênção. Agora a gente para observar esse texto em Jonas. Nínive, irmão, era uma nação ímpia.
pagã. Sabe o que o povo de Nínive fazia? Eles eram tão perversos. Olha para cá. Eles eram tão perversos, irmão, que quando eles entravam na cidade, eles matavam de criança a adulto. E os escravos, eles arrastavam aquelas pessoas de outra cidade para Nínive e pendurava em uma estaca na entrada da cidade. As pessoas vivas, eu já falei isso aqui, vivas, eles pegavam uma estaca, homem ou mulher, e empurravam a estaca de ponta debaixo da perna, até a estaca sair nas costas, e a pessoa se batia lá, na entrada da cidade, ficaram 1000 corpos lá, dizendo assim, quem se atrever com Nínive vai morrer desse jeito. Era costume em Nínive fazer isso. Pois esse povo aqui que cometia essas coisas ímpias, o Senhor disse, se arrepender, perdoou. Sabe o que significa? Que para o perdão não tem tamanho de pecado. O pecado pode ser grande, mas o perdão é maior. O que conduz do pecado para o perdão é o arrependimento. O arrependimento é o caminho. Arrependeu e deixou, alcançou o perdão, saiu da maldição e passou a desfrutar da bênção do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Então, igreja do Senhor, se esse povo ímpio, que não tem a presença de Deus dentro de si, conseguiu buscar o arrependimento, o que eu e você não pode fazer? Será que Deus não está disponível para fazer maravilhas? Será que Deus não está com tudo pronto para derramar no bairro do Santo Inês um avivamento que nunca houve na história desse bairro? Será que Itabuna não está preparado, o Senhor está preparando Itabuna para receber um grande avivamento de prosperidade na vida de todos? Mas o que falta acontecer, irmão? É as pessoas largarem o pecado e se arrependerem, se convertendo, entregando a sua vida ao Senhor e abandonando a violência. Deus está querendo fazer maravilha na sua família. Deus está querendo fazer maravilha na sua vida. O que te falta? Se o Espírito Santo está brotando dentro de você o arrependimento, corre depressa. Confessa e deixa, se converte ao Senhor. Pastor, mas essa palavra daqueles que não é da igreja, não é para os da igreja também. Porque aqui não conhecia Jesus, nem conhecia Deus. Quando ouviu o decreto, o Senhor falou para eles, o Senhor Deus manda avisar vocês, moradores de Nínive, vocês têm 40 dias para se arrepender. Se arrepender dentro de 40 dias, essa cidade não vai ser destruída. Ora, irmão, eles ouviram falar de Deus uma vez e se arrependeram. Nós estamos falando quinta e domingo, terça, quinta e domingo, através de louvor da palavra, e você e eu ainda pode cometer pecado. Deus está querendo um arrependimento urgente. Deus está querendo confissão urgente para uma transformação da sua vida. Para uma transformação dentro de você, na sua família. Pare de murmurar, pare de falar, pare de brigar com todo mundo e se converta ao Senhor, se arrependendo daqueles pecados. Quais pecados, pastor? Aquele que você anda murmurando. Aquele que você anda criticando, aquele sentimento ruim que está dentro de você, aqueles pensamentos miseráveis que batem na sua mente, aqueles vídeos que tu assiste na rede social, aquelas mensagens que tu manda na rede social. Deus está olhando tudo e dizendo, se arrependa. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero derramar sobre você algo que você nunca teve. Mas muda. Abra em 2 Crônicas 7,14. Olha o que o texto está dizendo com mais clareza para você. Isso não é a voz de um escritor. Isso aqui é a fala do próprio Deus. Olha o que ele diz. E se esse povo
que chama pelo quê? Peraí. Nós não clamamos ao Senhor todo dia. Nós não falamos o nome de Jesus todo dia. Ele está dizendo, e esse povo que chama pelo meu nome, olha o que está dizendo aí. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus. Deus céus, o brasileiro, significa que quem não faz isso lá em cima, Deus não ouve. Tem gente que está pedindo e não recebe e não vai receber, porque o coração está cheio de pecado. Deus está assim, ó. Você pode orar, fazer campanha e pode, né, pensar que está tudo bem. Sabe o que acontece, amados? Deus se agrada de um coração arrependido. Por isso, que lá no livro de Mateus, capítulo 24, quando aqueles homens se apresentam ao Senhor e dizem assim, Senhor, eu profetizei, eu revelei, eu preguei, eu cantei, eu pastoreei, eu toquei, eu falei em teu nome. Sabe o que Jesus vai dizer? Todas as vezes que eu chamava você para o arrependimento, você endureceu o coração. Então, você fez tudo, mas eu não te conheço. Sabe o que significa? Que você pode até conhecê-lo, mas quem não tem um coração arrependido, o Senhor não te conhece. O Senhor sabe quem tu é, mas não te conhece, sabe por quê? Porque Deus só conhece aquele que tem o coração arrependido, de maneira que ele abra o coração e diz, Senhor, eu sou essa pessoa. Eu sou orgulhoso, vaidoso, mentiroso, hipócrita. Eu vivo olhando o que não deve mesmo. Eu penso só besteira. A minha vontade não era de estar na igreja. A minha vontade não era nem de vir. Eu sou isso aqui. Agora eu estou me arrependendo do meu pecado. Eu quero uma transformação de vida. Para que o Senhor me conheça de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus não olha para o seu dom. Deus não olha para o seu talento. Deus olha para o seu coração arrependido. Deus olha para o meu coração. Não me interessa se eu passo o tempo pregando ou fico aqui cuidando de pessoas. Não interessa, naquele grande dia o Senhor pode dizer para mim. Hoje, nessa noite, meus irmãos, é uma noite de bênção, de vitória. Porque eu estou te dando uma receita para você receber o que está retido de Deus para a sua vida. Você está buscando receber. Você está esperando como resolver. Você está buscando receber, por isso está com nem só esperando. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, eu quero te dar. Estenda o lençol. Prepare as carretas que eu vou encher. Prepare ampliar a casa. Se preparem que eu vou derramar. Mas com uma condição. O caminho é esse aqui. Com arrependimento e confissão. Eu digo isso e encerro. De um certo pregador chegou em uma conferência e essa conferência estava lotada de jovens. Lotada de jovens. E depois que houve a pregação, um dos jovens levantou a mão muito quebrantado, pediu para o pregador uma oportunidade. O pregador, sensibilizado pelo Espírito de Deus, chamou o rapaz e falou, Tom, o que você quer falar? Ele subiu na plataforma e disse, irmãos, eu quero aqui abrir o meu coração para vocês. Existe uma multidão de jovens aqui, eu poderia ficar calado para mim. Mas eu quero confessar o meu pecado diante de vocês. Afinal de contas, vocês fazem parte da minha família. E eu não quero que vocês sofram pelo meu pecado. E eu não quero viver errado e ir para o inferno e vocês também. Por isso que eu quero abrir o coração. E ele contou o pecado que ele cometeu. Houve um chororô muito grande. Em meio àquelas pessoas, subiu algumas na plataforma e pediu o microfone para falar. E um dos que estavam no meio pegou o microfone e disse,
Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu sempre fui cristão, criado na igreja. Com 16 anos eu comecei a namorar com uma menina. E esse namoro, esse rapaz era líder dos jovens. E esse namoro me conduziu a uma perdição. Eu comecei a me prostituir com a menina e nunca contei nada nem para o pastor, nem para o supervisor, nem para ninguém na igreja. E só dobrava o joelho e dizia: Pai, perdoa o meu pecado, e ponto final. No outro dia eu cometi a mesma coisa de novo. Pois chegou a hora que eu não aguentei, o pecado acumulou dentro de mim. E eu não aguentei mais. O que aconteceu? Todo mundo atento para o que ele iria falar. Ele disse: o pior veio depois. Por fato de não arrepender nem confessar, comecei a ter desejos homossexuais. E agora, ao invés de olhar para os homens na rua só, eu comecei a querer abusar o meu irmão mais novo dentro de casa. E ele dormia e eu abusava ele. Ele dormia e eu abusava ele. Ele não sabia e eu abusando do meu irmão, porque eu tinha um desejo homossexual por falta de arrependimento. Eu criado na igreja. E quando ele começou a falar aquilo, todo mundo começou a chorar. Aí ele levantou a mão e disse: a partir de hoje, eu estou jogando para fora a doença que me contaminou e me destruiu. Eu estou abrindo o coração e entregando tudo e recebendo da parte de vocês a compreensão e o perdão de igreja. Porque eu já tenho confessado ao Senhor. E eu, a partir de hoje, eu estou abrindo mão dessa vida errada. Porque tudo que o diabo queria era que eu vivesse com o meu pecado oculto e não confessado. Pois hoje eu confesso, ele perde e eu ganho. E o nome de Jesus é glorificado. Sabe o que isso significa, irmão? Isso é um avivamento acontecendo. Tem pessoas mortas na igreja. Tem pessoas que não sabem discernir o que é servir a Jesus e o que não é servir. Tem pessoas que não sentem Jesus. Tem pessoas que fazem tudo apenas para apresentar para os outros. Mas Jesus está chamando a atenção de nós, que o verdadeiro avivamento ele parte de arrependimento interno. Ele parte de alguém que não aceita viver do jeito que vivia. Mas ele quer viver diferente. Será que essa palavra encontra guarida no coração de alguém nessa noite? Porque no meu encontro. Hoje, nessa noite, amados, eu não vou te chamar aqui na frente. Vou deixar na sua livre e espontânea vontade. Mas se você quiser vir dobrar o joelho aqui na frente, se arrependendo, confessando seus pecados, fica por livre e espontânea vontade. Mas sabe uma coisa? Quem assim fizer, vai te estravar o mundo espiritual. Vai te estravar o mundo espiritual. E como que você busca acontecer? Vai descer sobre aqui. Vai despejar bênção sob medida sobre a tua vida. Pois aquele que entende a palavra, ouve e deixa gerar e brotar no seu coração. Jesus disse, é semelhante àquele que construiu a casa em cima de uma rocha. Quando bate a tempestade, a casa não cai. Então ouve a palavra. Quem tem ouvidos, ouça a palavra. Quando eu ouço isso aqui, irmãos, as lágrimas vêm nos meus olhos, meu coração fica arrebentado. Porque o que eu preciso e eu quero desfrutar mais de Deus. Eu quero desfrutar. Eu ontem sentei com minha esposa e conversei na mesa, não foi? Sentando, conversando na mesa, filha, isso aqui me perturba, eu quero assim, eu quero orar com você, não foi assim? Porque eu quero viver uma vida que eu possa me aproximar de Deus o máximo. Para desfrutar isso é avivamento. E eu não prego para você, eu tenho que viver o que eu estou pregando. Você não pode olhar para o irmão e dizer para o irmão, não, é com você que Deus está dizendo. É comigo que ele está falando. Arrependei-vos, produzi em vós fruto do arrependimento. Abre em Mateus, capítulo de número 3. João Batista aparece naqueles dias. Deus está levantando alguém hoje para pregar para mim e para você. É o Espírito Santo pregando no deserto. Estamos no deserto. Estamos num lugar onde se falar de Deus. As pessoas dão risada. Por quê?
É porque as pessoas não acreditam em Deus? Não! É porque muitos daqueles que falam em nome de Deus têm uma vida mentirosa. Já envergonhou o nome do Senhor. As pessoas até zombam, você é crente, você é mentiroso, você faz isso, faz aquilo. E essas pessoas não têm valor diante dessas outras. E o problema é que ela não tem valor. E ainda bota o nome do Senhor em vão. Pois nesses dias, João Batista foi levantado para pregar nesse deserto, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está, quando arrepender, o reino desce. Entendeu? Fique de pé em nome de Jesus.